Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres por estar aqui novamente, né? Vários rostos novos que eu não conhecia, né? Mas nós já conhecemos a pastora já há algum tempo. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com a amada igreja uma palavra que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. A amada igreja quiser abrir a Bíblia para a gente acompanhar a leitura. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Algumas pessoas lêem como Jabez, outro como Jabes, né? Depende, Jabez é mais para hebraico, né? Mais para o nosso português fica Jabes, né? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoas e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra fiel e verdadeira. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus. Olhando para a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos tomarmos, né, intimidade com a palavra de Deus, vamos ver várias situações onde a oração, né, onde o povo de Deus, os eleitos de Deus, né, orando, obtiveram vitórias, né? E nessa noite, né, para essa meditação, Deus colocou ao meu coração, né, esse tema oração, e me levou, né, a estar falando sobre a vida desse jovem, né? Nós olhando para a vida dele, nós vimos que ela se divide em 3 etapas: início, meio e fim. Porque no Antigo Testamento, quando uma mulher se engravidava, era para ela uma honra ter filho, principalmente quando ele era varão. Porque nós vimos que o povo de Israel, ele é da tribo de Judá, né, que ali eram povos que lutavam, um povo que guerreava. Então, para um pai, quando ele tinha um filho, ele sabia que a sua resistência estava aumentando. Por quê? Porque quando ele saía à guerra, ele tinha mais um para ser soldado, né? E nós vimos então que ele fazia parte dessa descendência ali de Judá. E ali aquela mulher teve, né, ele. Mas quando ela foi dar à luz, né, vimos que, conforme a palavra relata, ela sofreu grandes dores, né? Tamanho foi a grande dor daquela mulher e a aflição, né? Que eu creio ali que quando ela acabou de dar à luz, ela ainda não estava, como se diz, ainda nem respirando direito, né? E ali lhe perguntou, que nome a gente coloca? Porque nasceu um menino. Mas e naquele instante ela abriu a boca e disse, tamanha era a dor, tamanha era a opressão que ela estava ainda sentindo naquele momento, ela diz Jabez ou Jabes, né? E nós olhando, né, para a raiz hebraica deste nome, né, que procede, né, de um nome hebreu, diz, né, que significa afligir, pesar ou aquele que causa dor. Então nós vimos que na história desse jovem, não foi fácil o que ele passou. O início da história dele foi uma história marcada pelo um nome que ele carregava, que todos, quando olhavam para ele, sabiam o significado, né? Creio eu que muitos olhavam para ele e diziam, né? Ali vai Jabes, né? Aquele que causou dor, aquele que, né, foi o afligidor para tua mãe, né? Mas nós vimos que a oração, ela muda a história. Aleluia. E Deus mudou a história. Deus só muda a minha história e a tua história quando nós também nos posicionamos, né? Deus quer sempre mudar, reescrever, virar a página de nossas vidas. Mas é necessário nós também nos posicionar, né? Ele carregou este nome.
essa frustração, essa história na vida dele até o momento que ele parou. E diz aqui o versículo: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Essa é a história que ele carregava. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoa e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E sabe o que mais me chama a história ainda neste texto? Porque se você deter um pouquinho no livro de Crônicas, né? Eu não sei se acontece com os irmãos, mas acontece comigo, que quando chega essa parte de genealogia, dá vontade de virar a folha, né? Porque ela é extensa, né? Que fulano gerou fulano e o outro gerou fulano. Mas o que me chama mais atenção, que estava aqui tendo uma genealogia, e de repente parou-se toda uma narração para escrever, no meio de uma genealogia, que Deus ouviu a oração. Aleluias. E nessa noite não é diferente, né? Deus quer ouvir a minha oração. Ele quer ouvir a tua oração. Deus está atento à oração que está sendo feita neste lugar. Deus tem coisas novas. Deus tem algo novo para nos entregar ainda. Talvez você pode pensar, mas missionário, eu estou clamando desde janeiro e já estou no mês de novembro e eu ainda não vi o agir de Deus. Oh, aleluia. Mas Deus, nessa noite, Ele quer dizer que Ele está atento a ouvir na tua oração e que Ele vai mudar a tua história, que Ele para tudo, que Ele para uma genealogia para ouvir a oração de um coração sincero. Oh, aleluia. E que nessa noite Ele parou para te ouvir. Qual é a tua petição nesta noite? Qual é a tua necessidade? A necessidade de Jabes era que a sua história fosse mudada. Nós então no início dizemos que a história de Jabes se dividiu em 3 partes: início, meio e fim. O início, ele era um homem que carregava um sobrenome, um título, um rótulo, que era causador de dores. Mas ele parou e orou, e Deus ali ouviu, né? Diz: e Jabes invocou o Deus de Israel. E houve um momento na vida de Jabes em que conheceu o poder da oração. Aleluia. É muito importante para nós conhecermos o poder da oração, né? Muitas das vezes nós ficamos, né, mais nos 6 horas, irmãos, 6 horas, né? Mas Deus quer intimidade, minha e sua, diante dEle. Aleluia. Deus quer parar para ouvir a oração que sai dos meus lábios e dos teus lábios, né? A oração intercessória, ela é muito importante, mas a intimidade que eu e você tem com Deus, essa faz todo um diferencial. E nós vimos que o fim da história de Jabes foi bom, porque diz a palavra do Senhor que Deus ouviu a oração de Jabes. E olhando para esta palavra em pauta, eu coloquei aqui, né, para nós discutirmos a oração de Jabes, né? Vamos refletir os pedidos de Jabes nessa oração. O versículo 10 diz: ó, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, né? Essa é a primeira parte da oração de Jabes. Nós vimos então que ele ali, naquele momento que ele parou para orar, ele aproveitou a oportunidade. Ele foi especificando a necessidade dele. Nós vimos que a primeira parte dessa oração, nós podemos colocar como título prosperidade, né? Ele ali especificou a necessidade dele. Por quê? Por ele ter carregado todo este peso do nome dele, vimos então que ele talvez tinha passado algumas necessidades. Talvez ele era discriminado pelos próprios irmãos, né? Pela sociedade, pela família, dizendo: esse é um homem causador de dores. Mas ele disse: ó, tomara que me abençoa e me alargues a fronteira,
Quando nós olhamos para essa palavra prosperidade, ela não significa somente riqueza financeira, mas é ser próspero, é nós não sentir falta de nada. É igual o Salmo 23 nos fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite. A primeira necessidade que Jabes especificou na sua necessidade, que foi: alargues as fronteiras. E Deus nessa noite também aqui está para alargar a minha e a tuas fronteiras. Talvez você está precisando que alargues as fronteiras no âmbito ministerial. Talvez seja realmente financeiro, né? Talvez seja, né, na saúde, eu não sei, né? No seu patrimônio, nos seus imóveis, né? Mas Deus é Deus que vai alargar fronteira. Deus é Deus que vai abrir porta. Deus é Deus que vai jogar por terra cadeados que estão amarrando para você romper. Porque no momento que Jabes fez aquela oração, sabe o que aconteceu no mundo espiritual? Toda maldição que tinha sido proferido sobre aquele nome dele, naquele momento, aquele jugo foi quebrado. Aleluia. Eu não sei o que você talvez está carregando, qual fronteira que talvez está te amarrando, mas eu sei que Deus é poderoso para mudar a tua história nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E olhando a outra parte da oração que Jabes fez, foi o seguinte, no mesmo versículo 10, seja comigo a tua mão. O crente só continua sendo abençoado quando ele tem, né, a ousadia de dizer, seja comigo a tua mão. O que significa isso? É que nós estamos dizendo, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Porque do momento que nós achamos que nós já somos independentes, que nós não temos mais aquela carência, aquela necessidade de Deus estar dizendo, nos orientando, nos direcionando nas nossas decisões pessoais, aí é que vem o fracasso de muitos cristãos. Quantos cristãos caminhavam bem, mas ele achou que chegou num patamar que ele não havia mais necessidade de dizer a esta oração que Jabes fez, seja comigo a tua mão. No ano de 1980, né, um dos pregadores mais reconhecidos, né, Billy Graham, ele estava ali na Argentina, né, numa das suas pregações, né, um homem realmente que foi, pode ser considerado, né, um dos maiores pregadores e ganhadores de alma deste momento, né? E nós vimos ali que então, em 1980, quando ele estava na Argentina, quando ele chegou, comunicaram a ele que o estádio estava repleto, que já havia dentro do estádio mais de 100 mil almas, e que lá fora do estádio havia o triplo de pessoas, que não havia mais lugar para adentrar aquele estádio. E Billy Graham foi, como diz, infeliz em uma das suas colocações, quando ele disse assim, Deus, realmente você precisa do meu ministério. E de lá para cá, depois ele sentiu o declínio que houve na queda do ministério dele, porque é uma burrice nós cristãos, acharmos que Deus é que precisa de nós, mas nós devemos em todo instante estar igual Jabes esteve, na colocação que ele colocou, dizendo, Senhor, que a tua mão seja comigo, aleluia. Podemos também citar o caso de Davi, porque foi um homem de sucesso e próspero, porque quando Deus diz para ele, Davi, faça um pedido, né? Aliás, Salomão, faça um pedido, e ele ali, né, disse, né, Senhor, que me dê sabedoria, e Deus disse, né, porque tu pediste sabedoria, vou te acrescentar riquezas e
honra. Porque sabedoria ali, naquele inteirinho, dizia dependência de Deus. Aleluia. Que nessa noite nós façamos dessa oração de Jabes, né, para nós, dizendo no primeiro instante dessa oração: Senhor, quebra as fronteiras, as barreiras, alargue as portas. E no segundo instante, porque Deus é poderoso para abrir porta. E quando Deus abrir a porta, quando a bênção chegar, porque ela vai chegar, que você tenha a mesma ousadia de dizer: Senhor, que a tua mão esteja comigo, aleluia. Que eu não venha vacilar, Senhor, que eu não venha tomar decisões que não seja segundo o teu coração. Nós vimos que Isaías 40:12 diz assim: na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palma. O que quer dizer este versículo de Isaías, né? Que a mão do Senhor, ela é poderosa. Por isso que é o importante nós deixarmos, né, as nossas decisões, as nossas vontades na mão poderosa de Deus. Porque ele diz assim: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? O nosso Deus é poderoso. Eu não sei a tua necessidade nesta noite, mas eu sei de uma coisa: eu tenho convicção que esta palavra que está sendo ministrada nessa noite, eu já vejo grilhões caindo por terra, portas sendo abertas, aleluia, a tua história sendo reescrita, aleluia, e a mão potente do Senhor te guiando, aleluia, te abençoando para você tomar as decisões certas e brilhantes para a sua vida. E a oração de Jabes não termina por aí. No versículo 10 ele disse: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. A outra parte da história dele nós podemos classificar como proteção. É fácil de nós entendermos. Talvez quando nós estamos passando alguma luta, né, o inimigo até fica quieto, mas quando vem a bênção, quando Deus alarga as portas, quando a vitória chega, se a mão de Deus não estiver conosco, e se nós não pedirmos para que Deus nos livre da aflição, nós perdemos a nossa bênção, né? Por isso a importância dessa oração, né? Eu dizia ali quando eu preparava essa mensagem: Deus, o que tu queres nessa mensagem? Deus me dizia: eu vou entregar coisas grandes para esta igreja. Mas é necessário que eles estejam vigilantes, que todas as retaguardas, que todas as brechas estejam fechadas, né? Que esta oração de Jabes, ela vai te fechar, ela vai proteger as suas vidas. Me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E a palavra de Deus é linda, né? Porque essa história de Jabes foi escrita quantos anos, né? Quantos mil anos antes, né, de Jesus vir a este ministério terreno, né? E olhando para a palavra do Senhor, quando Deus ali ensinava os seus discípulos a orar, em Mateus 6,13, ele diz, né? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Então nós devemos estar pedindo: Senhor, me livra do mal, né? Livrar do mal é o quê, né? Da inveja, né? Da perseguições lá fora, né? Que talvez você tem no âmbito, né, do emprego, até muitas das vezes até talvez na sociedade, né, familiar, né? Então Deus vai te proteger, assim como Deus foi com Jabes e mudou a história deste rapaz, né? E vimos então aqui que nessa noite Deus também vai fazer algo para nós, para mim e para você, porque Deus é tremendo. E eu, olhando e meditando nesta palavra, eu pude tirar os efeitos da oração de Jabes, né? Somente 2 versículos, né, que narrou a história dele, né? Mas foi marcante para mim e para você. Os efeitos da oração de Jabes: através da oração a sua vida foi mudada. Primeiro efeito. Segundo, a sua família foi transformada. Porque o primeiro versículo diz assim: foi Jabes mais ilustre
do que os seus irmãos. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque a história dele mudou. Porque agora ele não é mais aquele o causador de dores, mas ele foi considerado ilustre no meio dos seus irmãos. E terceiro, ele ficou conhecido e lembrado por causa da sua oração. Olha aí que importância da oração dele, porque se ele não tivesse orado, nós mesmos não iríamos estar falando dele nessa noite, porque nós iríamos ler que a história dele ia parar nesse, Jabes, o causador de dores, ponto final. Mas ele mudou, ele orou e a sua história foi mudada. Aí você me diz, mas irmã, somente aconteceu com ele não. Quantos outros que nós podemos nessa noite orar e falar, né, que a oração mudou a história deles. Se nós olharmos, né, para Ana, uma mulher também que era ali na sociedade discriminada, porque era uma mulher que era estéril. Foi através do quê? Da oração. Aleluia. Uma oração daquela mulher, ela cansou, diz que ela levantou-se e orou, e quando ela levantou, ela tomou posição, e a história daquela mulher foi mudada por causa da oração. Outrora a sociedade dizia, lá vai Ana, uma mulher estéril, uma mulher frustrada, uma mulher que não gera filho, mas a mesma sociedade teve que dizer, lá vai Ana, a mulher, a mãe de Samuel, que foi ali juiz e sacerdote daquela nação. A oração traz diferencial ou não traz diferencial? Aleluia, a oração traz diferencial. A oração trouxe diferencial na vida deste povo de Deus, e nós também somos povo de Deus, aleluia. Nós não podemos ler a Bíblia e achar que ela aconteceu na história, que ela parou lá. Nós temos que ler e dizer, eu tomo posse desta palavra para mim, oh, aleluia. Eu não sei a tua necessidade nesta noite, mas eu só sei que o Espírito Santo de Deus está aí bem pertinho de você, dizendo, eu quero mudar a tua história, eu quero dar um empurrão, eu quero fazer algo especial para você nesta noite, aleluia. Que quantos talvez tenham te rotulado que você está na mesma mesmice, no mesmo lugar, que nada está acontecendo de novo, mas eu disse nesta noite, pela parte do Senhor Jesus, o sobrenatural está acontecendo neste lugar, algo novo Deus está te entregando, as tuas orações estão sendo ouvidas, aleluia, e Deus vai fazer algo acontecer de novo, aleluia, porque o nosso Deus não é Deus somente da história, Ele é o Deus de hoje, aleluias. Nós vimos que Jó, né, mais um exemplo bíblico, teve toda a sua história mudada por causa da oração, né? Os irmãos é conhecedor da história dele, enquanto ele ficou ali naquela primeira parte, né, talvez orando e ali pedindo a Deus, né, uma resposta, mas nós vimos que nos últimos capítulos diz que quando ele começou a orar e abençoar, Deus mudou toda a sua história. A vitória do povo de Deus é a oração, a chave da nossa vitória é nós estarmos debaixo da potente mão de Deus, e nós vimos que a última parte da oração diz, Deus lhe concedeu o que tinha pedido, aleluia. Parafraseando para nós hoje, Deus vai lhe conceder o que você tem pedido, aleluia. Qual tem sido a tua oração? Qual tem sido os teus pedidos? Aleluia. O Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração e está dizendo, os teus pedidos estão sendo ouvidos. Aleluia. Talvez você está achando que está demorando, mas Deus está trabalhando para ser o melhor para te entregar. Para Ana demorou, né? Ela queria tanto ter filhos. Penina já tinha tantos e ela não tinha nenhum, mas era porque Deus estava trabalhando. Aleluia. Deus entregou o melhor para ela. Os de Penina não tem o nome escrito na história, mas o de Ana tem, aleluia. O de Ana chama Samuel, o de Ana foi sacerdote e juiz. Deus está trabalhando para entregar o melhor para você nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Para nós encerrarmos, né, eu estava ali olhando uma reflexão, né,
de um passarinho, que nós olhamos que se nós estivermos olhando assim para um passarinho, quando ele está ali sentado num fio ou num galho de árvore, né? Ele ali dorme, né? E eu fico olhando a expressão, ele não cai daquela galha, ele não cai daquele fio, né? Mas sabe por quê? É porque naquele momento, para ele poder se apoiar naquela galha ou naquele fio, o joelho do passarinho ele encurva, ele dobra, e ali ele pode passar horas e horas dormindo ali, e ele não vai cair. O segredo do crente também, do crente estar de pé, é quando ele se ajoelha, porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, tu és soberano na minha vida, aleluia, eu estou debaixo da tua potente mão, Senhor, aleluia. Aquela hora ali nós ajoelhamos e dizemos que o Senhor é Senhor em nossas vidas. Então vale a pena nós dedicarmos, né, a este ministério da oração, né? Passarmos hora com o nosso Deus, e você vai ver o que de espetacular Deus tem para entregar para você. Que a amada igreja fica de pé, né? Eu vou estar fazendo uma oração. Logo em seguida, eu vou estar passando para o meu esposo, o evangelista, também, que ele vai estar orando, entregando da parte do Senhor aquilo que Deus colocar no coração dele. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui a tua igreja nessa noite. Pai, está a petição dos teus filhos diante do